breve aqui. O Felipe, pessoal, é um parceiro nosso já de longa data, né? Um profissional muito forte de mercado, trabalha na Zupani, né? Ele é o gerente nacional de marketing, de trade marketing e de outras coisas também, me parece, né, Felipe? Você tem outras atuações também, né, que a gente pode ir desmembrando e falando aqui. O tema de hoje é, além da superficialidade do marketing digital, eu vou deixar agora a palavra com você, Felipe, para você fazer uma apresentação breve sua, importante a sua atuação no mercado, para a gente poder seguir com a nossa pauta, tá bom? Cara, prazer, Felipe. Fazem mais de 12 anos que eu estou atuando no mercado, sou publicitário, né, de formação, especializei em gestão comercial e venho seguindo aí na área tanto de marketing estratégico, marketing digital, trade, já trabalhei em outras indústrias também, em outros mercados, outros segmentos, agências. E agora, atualmente, eu estou como gerente nacional de marketing, trade, produtos, P&D, né? E também de inteligência de mercado lá na Zupani. Quem não sabe, a Zupani é a indústria responsável pela marca Zup de produto de limpeza. E vamos falar um pouquinho hoje sobre marketing estratégico, né, Zene? Falar um pouquinho sobre Legal. O que vai além do marketing digital, porque é algo que está muito em alta, né? A gente vê muito gente falando sobre marketing digital, então acho que é importante a gente falar um pouquinho também do que está por trás disso daí. Legal. E assim, é muito importante salientar, né, Felipe, que você tem um processo de composição profissional dentro da Zupani muito amplo, né? Então, quando a gente fala as áreas de marketing em si, eu só vou puxar esse gancho porque como você tem uma extensão ampla de atuação, é importante entender o quão essa visão de negócios é importante para esse planejamento de estratégia de digital, né? Até onde se complementa a parte de omnicanalidade entre as áreas em si, de repente a gente tem um processo de gestão integrada, né, com logística e outros pontos. E partindo disso, eu queria que você começasse a nos dizer um pouco o que é essa visão estratégica, qual que é esse planejamento estratégico dentro da área de digital, que vai além. Né? Falando até um pouquinho sobre antes de atuar na Zupani, né, eu estava numa agência, inclusive, que o foco era extremamente de marketing digital, sabe? E a gente tinha muitos clientes muito focado na parte de performance e no dia a dia, o que eu percebia, cara? Então eu atendi empresas de diversos segmentos, diversos tamanhos, e o que eu acabava percebendo? Muita gente procurava uma agência para trabalhar o marketing digital, só que sem ter uma estratégia clara. O que ela realmente queria alcançar, sabe onde que ela queria chegar, qual era o posicionamento dela de mercado. Então, quando eu volto para a indústria, que era um mercado que eu já tinha passado, e vivendo um certo tempo aí focado muito no marketing digital, eu acabei voltando para um ponto onde eu conseguia ter uma tomada de decisão muito mais ampla. Porque hoje, cara, o que eu percebo nas empresas, tá? E aí não é o que eu vivo hoje, porque hoje eu já vivo uma relação diferente, muito diferente, com o próprio marketing digital também, ainda mais por ser um segmento, que ele é um segmento muito rígido, não se atualizou tanto, você não vê tanta inovação digital. Hoje, quando você fala de uma indústria principalmente de produto de limpeza. Mas eu voltei para uma posição onde o marketing ele tem um papel muito mais estratégico dentro da empresa, sabe? Então, que é algo que eu tinha deixado de perceber muitas vezes em outras empresas, principalmente aqui no mercado que a gente atua. E não só nisso também, mas com um déficit aí dos próprios profissionais.
de ficarem muito focados em entender sobre tráfego, entender sobre social media, entender sobre esse ambiente digital, e acaba que fica um gap ali quando a gente fala do ponto de vista de negócio, sabe? Porque hoje, quando eu olho para uma indústria, uma empresa de grande porte, ou empresas maiores, algumas empresas em Goiânia mesmo, em Goiás, que eu tenho um relacionamento, eu percebo que algumas empresas levam o marketing realmente a sério e outras empresas é somente aquele negócio, eu preciso fazer marketing digital aí e tudo mais. Então, o que eu percebo muito é realmente a falta do envolvimento no marketing quando a gente fala de decisões estratégicas. Cara, antes mesmo de eu falar de marketing digital, se eu vou fazer tráfego, Facebook, Google, antes de pensar nisso, que caminho que a minha empresa está seguindo, sabe? Então, eu acho que é um pouco disso. Assim. É analisar mesmo o marketing como a gente estuda lá na faculdade, sabe? Quando a gente falava lá de Philip Kotler e analisar realmente o segmento de mercado, seus concorrentes, fazer aquela análise mais ampla, sabe? Ô Felipe, acho legal você colocar isso no ponto de indústria, né? Eu trabalho num grupo onde a gente tem bastante indústria também, e existe uma distinção muito forte de posicionamento quando a gente fala digital, e principalmente nos canais de comunicação, com times de venda e tudo mais, como estratégia, né? Na sua visão, e aí olhando, até antecedendo um pouco o que você falou, a gente tem que ter uma visão clara do que é o mercado e como ele se posiciona para saber o que fazer, né? Você falou de agência, e você sentir essa deficiência, eu acho que o mercado em si ele vem muito mais na sequência como agência de comunicação, de entregada de comunicação, do que da parte estratégica em si, que envolve muito a parte, às vezes, interna da própria empresa, né? E agora que você está na indústria, né? Quais são os tipos de visão estratégica que você tem quanto a posicionamento, visão de mercado e tomadas de decisão? E aí, quando eu falo tomadas de decisão, a gente fala olhando como ação direta de posicionamento de marca e de estratégia de venda. Cara, o que eu vejo hoje, tá? Vamos lá. Falando de posicionamento mesmo, antes de eu falar de marketing, eu acho que o ponto principal é a estratégia do negócio, sabe, Jânio? E estratégia é justamente isso, que é procurar uma posição ali. Cara, onde que a minha empresa se enquadra dentro do mercado que ela está atuando, né? Então, avaliar realmente, cara, o que é a minha empresa, quais são os problemas que eu resolvo e como que eu me posiciono nesse mercado. Então, o Porter mesmo já falava lá, né, das 5 forças de Porter, que cara, qual que é a estratégia competitiva, qual que é o meu posicionamento competitivo aqui dentro de um mercado. Então, é analisar seus concorrentes, analisar seus fornecedores, os seus clientes, se tem ou não algum outro produto que vai substituir aquele produto ou serviço que você oferece. Então, é muito pensar antes do marketing, falando de estratégia. Então, quando você analisa lá a empresa, ela tem a estratégia do negócio. Então, ela tem a visão dela. Cara, onde que eu quero chegar? É ali. Eu tenho já claro na minha cabeça onde que eu quero chegar, qual que é a posição que eu quero ter no mercado. E então, o planejamento estratégico ele é muito disso, é muito da visão. E quando eu trago o marketing para dentro desse planejamento estratégico, eu oriento a minha empresa muito mais ao mercado. E aí, como que eu vou fazer isso? Cara, se eu tenho a minha estratégia do negócio, eu sei onde eu quero chegar, então ali dentro do meu planejamento estratégico, ou seja lá como que vai ser construído esse planejamento, se vai ser através de um business model canvas, enfim, que seja da forma mais simples possível, ou realmente construindo ali um planejamento, construo, além da minha visão, a minha linha de visão, cara, o que eu preciso nesse ano, no primeiro, no segundo, quais são os meus objetivos ali, e aí eu trago o marketing para dentro disso, eu começo a analisar mercado.
Então, oriento a minha empresa muito mais ao mercado, analisar muito mais as tendências, o que está acontecendo, quais são as estratégias que eu vou adotar para cada tipo de objetivo. Por exemplo, você pega uma empresa hoje que ela está em um determinado mercado. Então, ela tem ali os produtos ou serviços que ela já oferece. Cara, se eu vou continuar, meu foco é penetração de mercado. Se o meu foco for penetração de mercado, normalmente acontece isso em empresas que têm uma baixa participação de mercado, que atuam já em determinado mercado e que já têm os seus produtos definidos. Então, a estratégia dela ali vai ser de penetração de mercado. Como assim, penetração de mercado? Eu preciso ganhar share no mercado que eu já atuo, com os produtos que eu já atuo. Então, a partir daí, você vai construir realmente uma estratégia de marketing em cima desse objetivo. Na verdade, e aí vem até mesmo com estratégias de posicionamento de preço, né, Felipe? Eu acho que o marketing ele tem fatores de composição nas regras e definições de negócio que podem anteceder até mesmo o posicionamento quando o produto está na mão, né? Então, quando você fala essa análise de posicionamento e share, por exemplo, falando aí das regrinhas, você está falando de Kotler, né? Preço é o primeiro fator, né, cara? Você tem que, eu estava falando antes, você tem marca, como você posiciona, esforço, impacto, influenciador, você constrói todo um plano de comunicação para dizer o que é marca, o que é. Muitas vezes você tem um produto bom, você tem um produto de extrema qualidade, consegue ter uma penetração de mercado interessante, mas seu preço não condiz com o posicionamento que a sua empresa espera. Sim. E aí começa o problema, porque é o começo do fim, né? Sim, mas isso é tão importante que a gente falando na parte de planejamento estratégico, que acontece a gente voltar para casa para rever, né, alguns pontos. E aí vale ressaltar a importância do planejamento, da estratégia que a gente está falando, do marketing, inclusive em outras áreas, sabe, Felipe? Quero que eu puxei lá no início da nossa reunião. Eu passo também por situações do gênero, onde a gente, quando, por exemplo, tem um canal posicionado para o consumidor final, e a gente olha a atuação direta com B2B, e a gente pega lá o PMC, né, que é o preço máximo sugerido ao consumidor, e a gente entra nas regras comerciais, a gente começa a ver os concorrentes e posicionamento, a gente passa a entender que até numa estratégia a longo prazo, do calendário que você citou, nós precisamos haver regras e margens para composição até de estratégia na área comercial, porque senão o marketing em si não anda, né? Eu coloco venda sempre abaixo de marketing. Então é muito importante o que você está falando, né? Assim, se a gente não conseguir olhar, não ter uma visão estratégica de negócio para posicionamento, seja durante ou antes, a gente não tem uma forma mais incisiva de atuar no mercado. E aí, estendendo um pouco, Felipe, quais são as divisões que você entende que são importantes na área estratégica como ponto de análise? Você citou as 5 forças, mas nós temos outras ações. Eu posso citar uma que eu acho que é super importante na área de dados, você é um cara de dados também, que é a parte do geomarketing, né? Qual que é a sua visão assim, dentro dos corredores estratégicos com posicionamento digital para a área de negócio que você acredita que sejam pertinentes? Cara, vamos lá. Antes do marketing entra a parte de inteligência, né? Falando de dados. Não tem como você fazer nada sem ter dados. Então, conseguir criar isso daí, uma estrutura de dados que você consiga analisar. E aí, falando até do geomarketing, cara, os principais pilares que eu vejo hoje no marketing estratégico é a análise do mercado, segmentação, a seleção do mercado-alvo, que você vai trabalhar, e o posicionamento. Então, quando eu falo de preço, de tudo isso, geomarketing, cara, aí eu entro num ponto até que eu ia falar depois, que é muito de entender, primeiro, cultura. Vou dar um exemplo básico, assim, muito básico, até do mercado que eu atuo. Água sanitária. Água sanitária aqui em Goiás, frasco verde, na grande maioria. São Paulo é branco.
Olha, cara, eu nunca tinha É visto branco. essa ideia. Eu não sou de São Paulo, mas aqui é verde, é verdade. Belém, lá no Pará, é branco também. Tem Então, laranja, cara, Felipe? até Tem o laranja também? laranja não tem. Mas o que é a questão, cara? Se eu não consigo entender cada região que eu atuo, qual que é a realidade não só do mercado, mas entender as pessoas daquela região. E aí, quando a gente fala até de marketing digital, normalmente o que as pessoas fazem? Ah, eu vou configurar ali no meu anúncio um determinado interesse de público, né, os interesses do meu público, e vou segmentar para várias regiões. Por mais que ele separa grupos de anúncio ali, um grupo para cada região, só que o que ele não avalia, na grande maioria das vezes? Cara, que a dor da pessoa em determinado estado, ou determinada cidade, determinado bairro, é a mesma da pessoa que está em outra região? Muitas vezes isso daí pode mudar. E aí até tem um conceito que até mais recente para mim, assim, que eu tenho internalizado ele muito mais, que é o job to be done. Cara, o trabalho a ser feito, que sair da questão de público-alvo, sair até da persona e pensar na dor que a pessoa que está lá do outro lado, que vai consumir o meu produto ou que vai comprar o meu produto, que eles têm. E aí esse Sim. conceito, cara, é muito engraçado, foi até de um professor de Harvard, né? Não sei se as pessoas já ouviram um pouco da história desse conceito, que como que ele explica esse conceito aí? Uma vez eles foram fazer um trabalho para o pessoal do McDonald's. E aí Sim. que era eles queriam aumentar o faturamento do milkshake. Essa história do milkshake já é cansada, mas cara, é sensacional. Assim. Isso daí, o dia que eu escutei essa história pela primeira vez, ela ficou martelando na minha cabeça. E aí eu falei, cara, fiz muita coisa errada por um bom tempo. Eles queriam aumentar o faturamento do milkshake, do McDonald's, só que, e aí eles foram ouvir o consumidor, o público que consumia. Sim. Fizeram pesquisa, foram entender o que o público queria. Uns falaram que queria pedaço de fruta dentro do milkshake. Outros falavam que queria mais sabores de milkshake. E aí, eles foram fazendo teste. Nada disso adiantava, cara. E é engraçado, porque a gente sempre fala, poxa, escuta o seu consumidor, né? Contrataram para poder desenvolver um estudo mais aprofundado sobre isso e para tentar resolver esse problema do milkshake. Eles foram para uma unidade lá do McDonald's, isso nos Estados Unidos, tá? E aí eles começaram a analisar. Ficaram lá alguns dias e o pessoal o que eles começaram a identificar? Cara, de manhã vende-se mais milkshake do que na parte da tarde, por exemplo, do almoço. E aí eles começaram a entender, ó, de manhã, então vende-se mais milkshake na parte da manhã. Eles acharam que as pessoas que compravam milkshake estavam com roupa mais social, roupa de trabalho. E era num horário ali bem cedo. Então eles entenderam que, olha, então pela manhã cedinho ali, antes de ir para o trabalho, já com roupa de trabalho, é a hora que o pessoal vai compra mais milkshake. E aí no dia seguinte, eles pegaram, então, assim que esse pessoal ia lá, comprava o milkshake e estava saindo do McDonald's, eles faziam uma pesquisa com esse cara. Entender, cara, por que você está tomando esse milkshake? Por que você comprou esse milkshake? Aí eles começaram a entender, cara, não, eu compro milkshake porque daqui eu estou indo para o trabalho, e daqui no meu trabalho é em torno de 20 minutos, e aí alguns falavam, o copo dele encaixa certinho ali no suporte do carro, então não preciso me preocupar de cair, alguma coisa assim. Milkshake é um negócio que você toma você não precisa das duas mãos para comer, com uma única mão você consegue comer, então você consegue
tomar ele tranquilamente ali na parte no caminho pro escritório. Outros falavam que o tempo que precisava, né, até chegar no escritório, a companhia dele no matinal ali era aquele milkshake, sabe? Aquele tempo, trânsito, que a pessoa fica ali sem ter muito o que fazer, então fica com o carro parado, e acaba ficando meio sem ter o que fazer com a mão, sabe? Então, alguns... Mata a fome e não suja, né, Felipe? Exatamente. E aí eles perguntaram justamente isso. Cara, mas o que? Você já tentou outra coisa, shake? Aí um falava, cara, eu tentei levar uma banana uma vez e, tipo, acabou muito rápido. O outro foi levar um outro alimento lá e caía tudo nele dentro do carro, farelo, sabe? E aí eles entenderam, cara, job to be done é justamente o trabalho a ser feito. É o que o meu produto resolve realmente na vida de determinada pessoa, né? Felipe, então, pode continuar. Quero te fazer uma pergunta. Só concluindo, cara, o que eles entenderam? É o alimento matinal dessas pessoas, ele tem que durar o tempo até ele chegar no trabalho, certo? Então, o que eles começaram a fazer, cara? Inclusive, beleza, vou deixar ele um pouquinho mais espesso na parte da manhã, porque é para ele durar um pouco mais, né? E começaram a montar quiosques do McDonald's, principalmente de drive, no fluxo bairro-centro. Então, eles começaram a criar quiosques que vinham do fluxo bairro-centro, que é onde ele pega a pessoa no começo da jornada dela, sim, antes mesmo dela estar no meio do caminho ou já chegando no escritório. Então, isso mudou toda a história do negócio, cara. O produto foi alterado em função disso. Praça, né, falando dos 4 P's, o produto foi alterado, a praça foi alterada, porque eles passaram a analisar melhor os lugares que eles iam colocar ali as suas lojas para poder vender esse milkshake. E, cara, o faturamento explodiu. O volume de vendas desse produto foi lá em cima. Então, não adianta eu só perguntar para as pessoas realmente o que elas querem, qual que é a dor dela, ou tentar imaginar. Cara, realmente, e aprender realmente o que aquele produto está resolvendo na vida daquela pessoa, né? Então, isso daí, cara, explodiu minha cabeça. Que é um negócio tão lógico, mas que muitas vezes a gente fica parado em alguns conceitos mais antigos que a gente ouve falar e que a gente deixa passar, assim. Na verdade, Felipe, assim, o saque ele serve para muita coisa. Eu acho que isso é um dos pontos primordiais que nós temos com o aprendizado de negócio. E o saque, a gente pode estender um pouco quanto aprendizado para posicionamento, inclusive nas linhas comerciais, né, para tomadas de decisão. Tem uma série de ações relacionadas ao aprendizado em si, que são importantes como regra de posicionamento para um planejamento, que é a nossa pauta daqui de hoje, que vai um pouco além do marketing digital convencional. E aí, me estendendo, a gente sabe que, por exemplo, o ChatGPT hoje consegue clusterizar conversas por tags mais específicas de uma conversa e você consegue entregar informações mais pontuais, por exemplo, dependendo do posicionamento ou do atendimento que você tem que realizar. Existem também, hoje, algumas informações paralelas que se correlacionam a uma única informação. Então, por exemplo, você quando fala de um ponto de venda específico, eu acredito que o ponto de análise deve ter vindo, né, do McDonald's. Cara, qual que é o quiosque que mais está vendendo aquele produto específico, né? Esse foi o primeiro ponto. E aí, quando você falou assim, achei muito legal quando você fala assim, e o pessoal estava vestido num traje mais social. Essa definição de traje social, desculpa, eu não sei nem como que eles conseguiram ver isso. Se tinha alguma pergunta que denominava o cara como executivo, mas que é um ponto essencial, porque eu vou falar agora. Quando você tem várias bases de dados que estão sendo cruzadas ao mesmo tempo, e aí puxando o que você estava falando, né, do persona.
Eu, particularmente, Felipe, e me corrija se eu estiver errado, eu não acredito em persona. Você pode falar para mim que existe um perfil qualificado, de repente macro, para uma campanha específica, como da Nike, sei lá. Você tem targets muito segmentados de esporte e tudo mais. Mas no varejo, por exemplo, falando de água sanitária, a gente pode ter alguns perfis delimitados também. Mas para outros, eu não acredito. Por exemplo, é, quando a gente fala do próprio educacional em si, existe uma correlação muito forte de perfis de alunos, por exemplo, que fazem um curso de direito. Eu tenho várias áreas específicas, sentimentos e culturas específicas para a captação de um aluno, por exemplo, da área de direito. E a pergunta é, se você tem alguma experiência nesse sentido e e se tem, qual que é a sua visão quando a gente cruza bases para entender essas tomadas de decisão mais estratégicas, né? E aí eu estou falando assim de uma campanha de repente que vem do marketing, de um funil mesmo, que você tem interpretação de todos esses dados para reposicionamento, para ações junto ao time de marketing e vendas. Como que você vê isso na parte estratégica do negócio? Cara, a gente está na onda muito da inteligência artificial, né? Isso já tem alguns anos. Isso está ajudando pra caramba, né, Zé? Persona, quando a gente fala só de persona e trava aquilo ali, muitas vezes a gente esquece que a pessoa é de momentos, né? Sim. E aí eu vou voltar na mesma teoria do Geoff John, que é o complemento dessa história. A mesma pessoa tinha 2 momentos de consumo. Depois, vale a pena quem estiver assistindo, dar uma pesquisada sobre isso. Eu vou até mandar lá no grupo lá depois um vídeo do professor mesmo falando sobre isso lá em Harvard. Legal. E, cara, a mesma pessoa, ela tinha 2 momentos de consumo. Esse momento na parte da manhã e um momento no final do dia, que era quando ele voltava do trabalho, e aí ele naquela situação de querer ficar com os filhos e já um pouco culpado, né, de ter passado o dia inteiro fora de casa, longe da família, longe dos filhos. Existe um segundo momento de consumo desse produto. E aí esse produto era o momento que esse cara pegava os filhos, e aí já não era mais aquele momento de dirigir, de ter aquele milkshake como algo que deveria demorar todo aquele trajeto. Não, ele levava o filho para tomar o milkshake, só que, cara, ele não quer passar 20 minutos tomando milkshake mais, 30 minutos. Então, nesse momento, o produto ele era um pouco mais ralo. No final do ele levava... Exatamente, cara. Ele já estava cansado e tal, mas estava ali querendo recompensar os filhos. E aí eles analisaram e adaptaram o produto. Então, pela manhã o produto era mais espesso e na parte da tarde o produto ele era um pouquinho mais ralo, que era para não demorar tanto assim. E aí, dentro disso tudo que você falou, cara, a mesma pessoa, é a mesma persona. Você entende que é a mesma persona, é o mesmo cara, é o mesmo João, empresário ou advogado que mora em determinada região. Foi a rotina do cara, na verdade, né, Felipe? Foi assim. E aí exato, cara. É o estado de consciência, de disposição dele como consumidor que muda, e não a idade, ou o sexo, ou a região que ele está, né? Exatamente. É o trabalho que aquele produto exerce sobre ele naquele determinado momento. Então, quando fala, cara, de clusterização, de segmentação, beleza, vamos supor, educacional. Eu preciso trazer mais alunos para determinado curso. E aí eu vou traçar uma determinada persona. Só que eu não sei se aquele cara, ele quer fazer uma faculdade? Não quer? Cara, por que ele quer fazer uma faculdade? Ele já trabalha? Não, ele não trabalha ainda. Cada um, e aí
quando a gente fala de trabalhar a estratégia do negócio e trabalhar marketing, não só o marketing digital, eu vejo ele ali, por que eu sempre falo que ele é a pontinha da iceberg? Porque o marketing, desde o marketing 1.0 lá do Kotler até o marketing 5.0, mudou muita coisa. O foco antes era no produto, depois virou no ser humano, e aí agora ele fala de marketing para a humanidade, traz muita questão da inteligência artificial, enfim. O que não mudou é o marketing. Mudou canal, antes era mídia off, mídia on, antes era muito focado no produto, não tinha nada de venda, e lá na década de 80, 90, surge até o trade marketing, que é que dentro do ponto de venda, varejo, relação indústria-varejo muda. Mudou tudo, mudou o canal, mudou tudo. Só o que não mudou eu tenho uma empresa, eu tenho um mercado, eu tenho pessoas que vão consumir esse produto. O que não mudou foi essa relação. Sabe só que com você está falando com a gente. A gente falando aí de Kotler, ele falando das regras, no marketing 5.0 eu falo muito isso, eu falei no segundo fórum e eu vou falar aqui de novo. Além dos 4 P's, nós temos pessoas, processos, posicionamento, para depois ter performance. Tudo que você está falando influi esses 4 P's de Kotler, de 5.0, entendeu? Então eu estou olhando para pessoas para entender o que é processo e posicionamento, entendeu? Então faz muito sentido o que você fala quando a gente traz a visão de Kotler para a experiência, vislumbrando a pessoa em si e não só os dados tradicionais, que são muito importantes, mas eles precisam ser trabalhados de uma forma mais ampla, né? Então faz muito sentido o que você está colocando aí. E na sua visão de marketing tático, de como fazer da parte operacional, e aí tentando sair um pouco dessa esfera, indo para outras esferas, qual que é o seu entendimento com o planejamento? Assim, uma vez que você vê e determina algumas ações no sentido de digital, da parte estratégica, como que você olha a parte tática e operacional? Cara, estratégica, definir o que eu vou fazer. Então, voltando lá, cara, eu quero focar em penetração de mercado, vamos supor. Penetração de mercado, então eu preciso ganhar share. Formas de eu ganhar share. Ou eu tenho um produto, ele tem um diferencial competitivo muito grande, o que hoje em dia está ficando cada vez mais difícil, inclusive, né? Diferencial competitivo em função da quantidade de concorrentes, tecnologia, acaba diminuindo a questão da própria barreira de entrada. Então, eu defini o que eu quero fazer. Cara, o meu foco estratégico, o meu objetivo estratégico é isso daqui. Como que eu vou alcançar isso? E aí eu começo a definir, cara, beleza, eu quero aumentar o meu share. Esse é uma das estratégias possíveis, né? Eu quero aumentar meu share. Como que eu vou aumentar meu share? E aí a gente desce no tático, né? Eu vou transformar minha marca numa marca mais forte. Beleza. Então, transformar minha marca numa marca mais forte é uma forma de eu ganhar share nesse mercado, né? Então, mais pessoas conhecem a sua marca, mais pessoas valorizam a sua marca, mais pessoas entendem que a sua marca entrega ali aquele trabalho do job to be done, entrega o que ela busca naquele momento, então eu passo a ganhar mais share. Como que eu transformo a minha marca numa marca mais forte? É sempre essa pergunta do como, o que? Eu quero ganhar share, como que eu vou ganhar share? Tem N formas de ganhar share de mercado. Escolhi uma. Cara, a primeira, transformar minha marca numa marca mais forte. Então, a partir daí, a partir do momento que eu já tenho essa primeira definição, não que eu deva ter só uma, tá? Inclusive, eu posso ter diversos planos táticos rodando simultâneo, enfim. Dentro disso, cara, aí é definir realmente. Estou levando em consideração que aqui, chegando nesse momento, eu já entendi o que
que meu shopper, o que meu consumidor procura. Já entendi, então, o que essa pessoa procura? Quais são as formas de acessar essa pessoa? Cara, onde que essa pessoa está? Onde que eu vou encontrar essa pessoa? Às vezes pode ser no carro de som, dependendo da região que você vai atuar. Ou através de tráfego, através do marketing digital. E aí a gente começa realmente a ter uma construção de funil, mas tudo alinhado desde lá de trás, cara, que é a visão da empresa. Então, o tático, ele não está ali para ele ser... Eu não... O que eu vejo muitas vezes, é as pessoas já chegando e falando, cara, vamos fazer um funil aqui, vamos fazer uma landing page de captação e tudo e tal, sem olhar se isso está alinhado primeiro, cara, com o negócio. E assim, eu acho que isso que pega demais. O marketing digital, ele é extremamente importante, cara. O planejamento dele, o planejamento do funil, o SLA de vendas ali da equipe de inside sales, principalmente, cara, toda essa construção é extremamente importante. Mas se a minha estratégia é uma, e toda essa construção da minha estratégia digital, de canais que eu vou atingir, de segmentação, de tudo, não tiver aliada à minha visão, cara, eu estou remando contra a maré. A empresa está querendo ir para um lado e o meu tático ali, a minha estratégia digital, ou o que seja, está indo para outro lado. Então, eu acho muito importante a integração, sabe, Jânio? Integração de todas as áreas da empresa e realmente envolvimento do marketing, não só na execução no dia a dia. Então, cara, realmente... Desculpa, pode concluir. Não, assim, realmente eu não consigo aceitar no meu interior que as empresas ainda queiram fazer marketing digital sem envolver as pessoas que estão nisso na estratégia, sabe? Eu já vi muita empresa que, cara, não abre o número pro funcionário, assim, poxa, tá, beleza, mas quanto que eu estou faturando? Qual que é a minha margem de contribuição? Isso é o que mais acontece, cara. E isso é tão importante que você está falando, porque, assim, a gente tem várias vertentes. Olhando para o lado, e a gente, como uma comunidade, a gente tem que falar também com agências, né? O quão é importante essa visão quanto aos próprios entregáveis que as agências realizam, que talvez uma grande maioria são insatisfatórios pelo próprio posicionamento da empresa com a agência, quanto aos números, né? Ou seja, ela é um meio que pode ser determinado como um fim a partir do momento onde o início tem que ser dado através de um planejamento. Então, ou seja, eu como empresa tenho que ter uma visão clara do que eu quero, de como realizar, vou pegar o seu ponto, para que a gente consiga projetar isso junto com o meio, que é a parte de digital, para executar um fim, que seria o que novo entendimento que a gente tem sobre as leituras de posicionamento, de campanhas, de dados e tudo mais, né? Olhando para a parte de agência, eu enxergo que sim, que é um déficit que nós temos. Minha câmera está travando aí? Para mim está travando aqui. Está travando aí? Não. Acho que não. Não. Tem um déficit muito grande, olhando pelo lado cliente-agência. E olhando pelo lado empresa, que às vezes faz a house, né, como a gente fala, ela acaba pecando muito ou por não conhecer o digital em si, e às vezes criando estratégias de segmentações erradas dentro de um planejamento de digital, que é muito extenso. Você tem que ter um planejamento de digital antes de fazer o digital, né? Então, assim, Felipe, uma coisa é eu te trazer informações, outra coisa é eu te posicionar no digital antes de atuar, não é só ir lá e dar um setup de ferramenta, né? E eu vejo que na parte tática operacional existe um déficit muito grande na área de planejamento para o próprio posicionamento de digital, seja ele com agência, que geralmente faz melhor, ou com as próprias empresas, né? Eu acredito que é muito... Eu também não consigo aceitar essas variáveis tradicionais de posicionamento de campanhas como as empresas fazem,
discorda aí de como as empresas se relacionam com as agências. Eu acho que as empresas precisam trazer muito dessa visão estratégica do que ela precisa. Você quer ver um exemplo claro disso, Felipe? Se eu te disser que eu tenho um ticket... Jane, deu uma cortada. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo aí? Agora sim. Deixa eu fechar minha câmera, fiquei em dúvida aqui, só um segundo. Tá me ouvindo bem agora? Pode ser a conexão. Por exemplo, você quer ver, ó, se você como agência, eu sou cliente, eu viro para você e falo, ô Felipe, o negócio é o seguinte, cara, eu preciso vender esse mês aí, preciso bater a meta de 900 milhões, que é igual a X produtos, volume tal, ticket médio tal. Você consegue me dizer quanto eu consigo investir em estratégias como um todo, como agência, para bater o volume meta do cliente? Cara, sem dado já complica, né? Deixa eu te falar, ninguém faz isso, Felipe. Nenhuma agência. Eu sempre, mas todo mundo começa. Cara, é igual eu falei, eu já trabalhei com muito cliente. Eu nunca prometi isso, mas todo cliente já chega perguntando, cara, se eu investir tanto, quanto que eu vou vender? Mas aí é que tá. Se você tem um relacionamento direto de dados entre empresa e agência, você tem uma visão mais clara das possibilidades estratégicas que você tem de posicionamento em toda a extensão que a gente está falando do marketing, não só da comunicação, certo? E eu acho que essa discussão na parte de estratégia ela é muito importante para o mercado, Felipe. Então, assim, eu acho que o que é importante ficar como lição, você trouxe um caso muito bacana, que, assim, primeiro quais são os pontos de percepção que a gente tem que estar atento para ouvir o consumidor, pessoas. Esse é o primeiro ponto na parte racional, cultura e composição desse modelo de consumo, né? A gente não tem só os fatores geográficos em si e de algumas pesquisas para conseguir determinar o que é esse perfil. Esse é o primeiro ponto. E o segundo, qual é o relacionamento, e eu sempre falo isso, da gestão integrada, sabe, Felipe? Quais dados eu estou consumindo, de quais áreas de dentro da empresa, quem são as pessoas que estão tomando a decisão a nível hierárquico e como esse fluxo de composição de informação se relaciona para um posicionamento estratégico de marketing. Isso é muito clara no mercado. E aí, Felipe, para fechar, eu queria, numa das pautas que a gente estava conversando, você citou uma questão do marketing digital, da ponta. Está me ouvindo, Felipe? Agora voltou. Sobre o marketing digital ser a ponta do iceberg. Sim, é assim, que a gente já está numa reta final aqui da live, a gente tem alguns minutos. Numa das nossas pautas, a gente falou muito da parte de posicionamento estratégico, né? Um pouco do tático, do operacional, da visão que a gente tem de orientação da empresa para o mercado, em algumas ações relacionadas à agência, cliente, posicionamento interno, e eu lembro da gente comentando de um ponto, em um dos tópicos que a gente ia citar, que era a ponta do iceberg. Você quer fechar falando disso, ou quer falar de alguma outra coisa, deixar alguma outra mensagem? Cara, não, assim, falando sobre a ponta do iceberg, é que o marketing digital, ele é um meio, né? Então, extremamente importante, inclusive, nos negócios, principalmente no dia de hoje, nos dias que a gente vive. Então, cara, e aí eu até volto um pouquinho, Zé. O marketing digital, o marketing, ele está muito voltado para dados, ele trouxe isso muito para os negócios, né? E você estava até citando aí dessa dificuldade aí, se uma agência promete ou não, ali nenhuma agência vai prometer. Cara, é muito difícil você prometer o resultado, mas é muito fácil de você, por exemplo, Zé, analisar os dados da empresa, quando você tem acesso a isso, e fazer uma projeção em cima disso. Então, cara, hoje a gente, Data Analytics está muito forte.
você tem já um histórico, e aí entra até um pouco dentro do, quando a gente fala de growth, né? Cara, o que que eu já fiz que deu certo, quais são as minhas taxas de conversão. Quando a agência e empresa, quando a relação agência-empresa, ela é uma relação de confiança mútua e que as pessoas conseguem, que a agência consegue ter dados e tem a capacidade de analisar isso, ele consegue ser muito mais assertivo até na hora de planejar esse tipo de ação, sabe? Poxa, a empresa ela tem os dados dela, vamos falar ali os dados históricos. Quando a gente fala de indústria, de outros segmentos, a gente analisa muito o número. O volume de dados é muito grande. Então, você já consegue trabalhar com marketing, que é aquele marketing preditivo, não um marketing reativo. Então, até se citou uma coisa que é a questão da correlação. Cara, se eu estou num mercado que tem uma correlação muito forte com um determinado evento da natureza, se eu vendo guarda-chuva e eu estou num período do ano que chove mais, a minha correlação é extremamente forte, eu vou vender mais guarda-chuva. Água, calor é uma correlação, né? Exatamente. Sorvete no calor, então a correlação ela é muito forte. E ela é diretamente proporcional, né? Então ela é próximo de 1 ali. Então, cara, quando você tem acesso a esses dados, consegue analisar essas correlações do mercado, você já tem um estudo de benchmark, você consegue ser muito mais assertivo dentro das suas estratégias no digital. Só que o que acontece muitas vezes? Cara, a empresa chega, entrega ali de bandeja na mão, seja da house ou de um profissional interno, seja da agência, fala, cara, ó, quero fazer digital, quero gerar resultado através do digital e é isso aí. Complica, né? Então, por isso que eu falo, cara, do envolvimento do marketing em toda a cadeia. Eu sempre trabalhei com agência como prestadora de serviço também para mim, por exemplo, da indústria e outras empresas que eu já trabalhei, não eu do lado de cá, né, do lado do marketing. E eu sempre fui muito aberto. O que você está trabalhando hoje, agência? Pode falar? Cara, eu estou com a Inquieta. Hoje eu estou com a Inquieta. Legal. E cara, eu estou contente, sim. Estou contente com o trabalho. Eu acho que a relação é uma relação que ela vai sendo construída cada dia. Quando você começa com uma agência nova, você tem um ponto de ruptura muito forte. Eu já trabalhei com outras agências, hoje eu estou com eles. Só que eu comecei de um jeito que foi, não sei até se tem alguém deles aqui na live ou não, mas eu fui muito transparente desde o início. Cheguei a abrir meu planejamento com todos os números possíveis. Cara, quero chegar aqui, é isso aqui que eu espero. Meu objetivo é esse, meu faturamento é esse. Eu apresentei literalmente o planejamento estratégico da empresa, cara. Eu abri ali e falei, cara, as entranhas são essas. E a partir disso daqui, eu quero construir algo nesse sentido. Então, é algo que vem dando certo, cara. Esse ano a gente está com campanha rodando e já tem algum tempo. E dentro do planejamento está correndo tudo bem, então mas eu vejo isso que é justamente essa relação de confiança, sabe, gente? Não adianta também eu, enquanto empresa, não dividir realmente o meu objetivo, tudo que eu espero ali com a agência que vai ser minha parceira. Ô, Filipão, então aqui, cara, para a gente fechar, queria deixar uma mensagem final. Vamos fazer uma colocação breve, eu queria que você pontuasse também, tá? Que segundo esse papo aqui que a gente levou hoje, cara, o que está além do marketing convencional, né, do que tem sido aplicado no digital, influi muito na parte de planejamento, uma visão granular. Eu acho que esse é um primeiro ponto sobre cultura, sobre o próprio posicionamento, né? Inclusive entre as áreas. Existe uma cultura tanto interna quanto externa para conseguir entender quais são esses fatores.
e principalmente de posicionamento com aqueles que fazem gestão da nossa campanha, de abertura com eles na parte de dados, de resultados que nós precisamos almejar, né? Isso para mim ficou muito claro. Eu queria que você fechasse essa live, fizesse suas considerações aí, por gentileza, assim, se tem algum ponto específico que a gente conversou, uma frase ou algum ponto que você acha bacana para deixar para o pessoal aqui como mensagem. Cara, eu não sou muito de frase de efeito, não. Mas assim, cara, é uma dor que eu tenho muito forte, Jane, assim. Cara, eu acho que o profissional de marketing, ele precisa ser cada vez mais voltado para o negócio, sem deixar o cliente ali no centro, sabe? Você vê, a gente falou tanta coisa aqui, só que o cliente sempre, nos exemplos que eu dei, o cliente, quando ele estava no centro, o negócio mudava. Só que o objetivo do negócio continuava o mesmo. Só que ele mudava todas as estratégias do negócio em prol do cliente, para conseguir alcançar os objetivos do negócio, né, cara? Então, não é, vou fazer tráfego porque dá mais resultado, vou fazer tal coisa porque tem gente falando que dá mais resultado. Não, cara, é olhar o que realmente dá resultado, o que o seu cliente está procurando, que é isso que vai gerar resultado, é isso que vai fazer a empresa alcançar o objetivo dela. Então, eu acho que é muito nesse sentido. Assim, eu não consigo enxergar de outra forma hoje o marketing. Eu já fui a pessoa que olhava muito para a ferramenta, já fui a pessoa que olhava muito para o que estava no hype, assim, o que estava em alta. E hoje eu estou voltando muito mais para a base, sabe, do marketing, o que realmente vai agregar para o negócio do que olhando, me preocupando tanto com a ferramenta, se vai ser Facebook. Até porque amanhã pode ser outra coisa, cara. Pode ser TikTok, XYZ. Seguindo as regras de Kotler, cara, é pessoas, processos e posicionamento. Segue as regras dos 4 P's que tem que ser antecedidos antes mesmo do lançamento do produto e essas durante a jornada para entender o que é composição de reposicionamento, seja em qualquer esfera de negócio, né? E aí falando de negócios, né? Inteligência de negócio. Cara, acho que assim, esse papo foi fantástico. Eu vou fechar com uma frase que me veio na cabeça, eu acho que é do Oliveto, que comunicação não é o que você fala, né? É o que as pessoas entendem. E entender o que as pessoas estão absorvendo do seu posicionamento, da sua comunicação, é mais importante do que qualquer outro fator, né? É ele que está te vendo e não você que está querendo se posicionar de uma maneira, por mais que você estude, profissional, né? A gente sempre vai ter que ter uma leitura de trás para frente, seja ela com dados, seja ela com uma pesquisa de campo, seja, enfim, independente de como seja, a gente tem que ter uma leitura pontual de mercado. Felipe, eu queria te agradecer imensamente a sua disposição. Tamo junto. Obrigado pela parceria e esperamos nos conectar em breve. Quem não me segue ainda no Instagram, me segue lá, me manda um direct. Quiser conversar um pouquinho mais também sobre esse assunto, precisar de uma consultoria, uma mentoria, eu estou à disposição de todo mundo. Em breve a gente tem novidades aí também, né, Zé? Temos. Em breve, muito em breve. Então um abraço, gente. Obrigado, boa noite. Obrigado aí. Forte abraço e até a próxima live. Até mais. Valeu, Filipão. Um abraço. Até mais. Abraço. Tchau, tchau.